Boa noite, gente. A gente vai chamar aqui hoje para discutir o filme a professora Esther Hamburger, que é professora titular de História do Cinema e Audiovisual aqui do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA. A gente só pede se você puder falar com o microfone. É um prazer enorme estar aqui nessa mostra tão inspirada. Eu tinha trazido um PowerPoint, mas eu vou olhar ele aqui. Enfim, nessa véspera de feriado, é muito boa a presença de vocês aqui e ver uma cópia tão linda desse filme, numa bela projeção, é sempre muito inspirador, né? Para mim, esse tema da telinha e da telona é muito caro. É caro porque é um tema ainda pouco elaborado e a gente vem fazendo aproximações no curso superior do audiovisual, e elas são sempre estimulantes. E essa mostra aqui no Sinusp está abordando algumas obras que a gente costuma abordar, como essa que a gente viu hoje, e outras que, enfim, expandindo o tema. Então, para mim, é muito estimulante ver assim novos acréscimos a essa problemática. A gente viu um filme do Roberto Rossellini, que é um dos maiores diretores do cinema, chamado cinema moderno, do pós-guerra europeu, né? É dele Roma, Cidade Aberta, que é de 1945, logo encerrando a guerra e festejando, né, o final da guerra. E ele, então, foi um dos diretores, junto com Visconti, junto com Vittorio De Sica, que estabeleceram o neorrealismo italiano no cinema, nesse imediato pós-guerra. No entanto, além de uma produção para o cinema que ficou muito célebre e que é até hoje mais conhecida, ele tem também uma produção para a televisão. E esse filme que a gente viu hoje, Ascensão ao Poder, do Luís XIV, é talvez o mais conhecido dessa filmografia do Rossellini feita para a televisão. A gente, nessas primeiras aproximações entre o cinema e a televisão, é sempre interessante a gente abordar a obra de grandes diretores conhecidos pelo seu trabalho no cinema e pensar o contraste com o trabalho para a televisão, que, em geral, surpreende, né? E, no caso do Rossellini, não é diferente. O trabalho dele para o cinema ajudou a estabelecer alguns dos elementos mais característicos, né, do neorrealismo, como o plano sequência, como as filmagens em locação fora do estúdio, como o uso de atores pouco conhecidos ou pouco profissionais, né, atores que não se profissionalizaram ainda, e a busca de menos artifício na iluminação. E os filmes dele, assim, entre os diretores do neorrealismo, há várias diferenças, né? Não são todos iguais, mas nos seus filmes neorrealistas eles compartilham algumas características, e uma importante é
a filmagem no tempo contemporâneo, né? Então, ao filmar em locação e no tempo contemporâneo, eles estabelecem, e usando o plano sequência, né, que são planos longos em que a câmera se movimenta e dá a entender um pouco do ambiente que está sendo filmado, né, são características também, no caso do Rossellini, ênfase em elementos do cotidiano, né? Muitas vezes procurando um realismo que às vezes está nos detalhes, né? Não está necessariamente pensado em torno de conflitos que movem a trama e personagens que têm objetivos muito definidos e relações de causa e efeito entre os diversos planos. No caso do Rossellini, os filmes dele para o cinema tem a diferença do Visconti, por exemplo, que é um diretor mais formalista. Os filmes para o cinema têm uma certa soltura, que transmitem uma sensação de improviso. Ele fez, enfim, ele começou a filmar. Eu tinha para vocês aqui uma filmografia completa dele, para situar que ele começou a filmar ainda antes da guerra, né, durante já o regime do Mussolini, que criou uma infraestrutura relacionada ao cinema, que inclui a escola de cinema, o Centro Sperimentale de Cinematografia, os estudos da Cinecittà, a revista Cinema e Nero e Bianco. Enfim, tem toda uma estrutura em torno do cinema em que vários dos diretores neorrealistas, incluindo o Visconti, o Rossellini, o Antonioni, filmaram antes e durante a guerra. Mas os filmes mais conhecidos deles são do pós-guerra. Então, como eu falei, Roma, Cidade Aberta, de 45, e o Rossellini filmou muito nesse final dos anos 40, com destaque para algumas obras como Alemanha no Zero, que é um filme que, se vocês não viram, recomendo muito, porque tem imagens impressionantes da Berlim destruída, né? Tem um tom documental muito forte em função disso, né? Situa a história ali que se passa nas ruínas da cidade no imediato pós-guerra. Stromboli, enfim, Europa 51, Viagem à Itália, que é de 53, que gera toda uma polêmica sobre a fidelidade dele ou não ao neorrealismo, porque ele sai do universo da carência. Ele vai lidar aqui com personagens que são de classe média alta e estrangeiros na Itália, no sul da Itália. E aí isso gera toda uma polêmica entre a crítica francesa, especialmente o Bazin, e a crítica italiana, na pessoa do Aristarco, que era um crítico mais ligado ao Partido Comunista. E nessa polêmica, o que surge, o que vem à tona é qual é o peso da questão social na definição do neorrealismo. E para os franceses, o neorrealismo se definia mais por questões da forma, como eu falei, o uso do plano sequência, a filmagem em locação, o uso de não atores, a busca de um enraizamento do filme naquele ambiente em que ele acontece. Viagem à Itália é emblemático disso, na forma como ele filma Pompeia, né?
e Nápoles, né? A cidade de Nápoles. Também recomendo muito. Mas para dizer que ele começou já a fazer televisão nesses anos 50, e antes disso um pouco, o Rossellini é muito importante nessa ponte entre o cinema italiano do pós-guerra, esse neorrealismo, e o cinema e a Nouvelle Vague na França, e toda a energia crítica que girava em torno dela. Ele encontrou muita boa recepção na França. E não é à toa que esse filme, como vocês viram, é falado em francês e é produzido pela televisão francesa, né? Então, muitas das produções dele para a televisão são feitas para a televisão francesa, embora ele também tenha produzido para a televisão italiana. Essas televisões, é bom a gente fazer um parênteses, eram TVs públicas estatais, né? Canais únicos, até a década de 80. Então, nesse período em que ele está atuando, que começa nos anos 50 e vai até os anos 60 e 70, ele morre em 77, aos 70 e poucos anos. Mas os primeiros trabalhos são dos anos 50, e é nos anos 60 que ele vai fazer basicamente televisão. E aí esse filme que a gente viu é de 66. Talvez seja o trabalho dele para televisão mais próximo do cinema, em termos de formato, né? Porque, enfim, ele é um filme só, não é uma série. O projeto dele para televisão chegou a ser um projeto enciclopédico. Enfim, ele tem um livro, enfim, ele tem muitos escritos sobre televisão que estão publicados numa coletânea em francês chamada La Télévision comme Utopie, editada pelo Adriano Aprat, que é um crítico que reuniu esses escritos e entrevistas do Rossellini. Em português, eles podem ser encontrados numa coletânea que chama Roberto Rossellini e o Cinema Revelador, que é editada pela Cinemateca Portuguesa, organizada pelo Luiz Miguel Oliveira. É um livro assim dessa grossura, que contém muita fortuna crítica sobre o Rossellini, não só na televisão, mas também no cinema, e contém a maioria das coisas que do volume do Aprat estão nesse volume português. E mais recentemente tem sobre o Rossellini, e usando o título da televisão como utopia, Utopian Television, tem um livro americano do Michael Kramer, que é sobre o Rossellini, o Peter Watkins, que é um inglês, e o Godard, né, sobre Beyond Cinema. Então, essa ideia de pensar a televisão como o cinema e a sua relação com a televisão é bastante contemporânea, tanto que esse livro é mais recente, e ela tem a ver com essa diversificação, nas palavras do Arlindo Machado, o pré-cinema, o pós-cinema. Enfim, se a televisão foi o imediato pós-cinema, nos anos 50, embora ela tenha sido imaginada ainda no fim do século XIX, junto com as grandes invenções, inclusive com a invenção do cinema, a existência dela se iniciou nos anos 30 em alguns países, foi interrompida pela Segunda Guerra, e no pós-guerra, digamos que o mundo das imagens técnicas, para usar o termo do Walter Benjamin, já tinha perdido a ingenuidade, né? Então, já pega num outro momento.
dos anos 50, quando ela foi implantada na maior parte dos países, até os anos 80, pouca coisa mudou, né. Os anos 80 são um marco de mudança com a TV a cabo, o vídeo, o controle remoto e elementos assim, e finalmente no século XXI o digital. Mas nessa fase que a gente está aqui, o que é interessante de pensar é que a relação entre o cinema do Rossellini e a televisão talvez seja o oposto do que a gente, intuitivamente imaginaria. Para dizer que o cinema do Rossellini é mais fácil de assistir do que a televisão do Rossellini, que é mais distanciada, é mais lenta, né. Então a gente ouve os passos desses personagens dentro do castelo, né, assim, quase que num tempo real. São grandes planos, né, tablôs separados por um escurecimento da tela, e aí sim uma elipse, né, mas, dentro de cada sequência há pouca elipse, né. Vocês se lembram do começo do filme? É interessante porque há pontos de contato entre o cinema e a televisão dele, e um ponto de contato é a presença de personagens populares e do universo popular, quase que apresentando o filme. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse filme são, alguns trabalhadores ali que vivem em torno, do palácio, comentando sobre a saúde do cardeal Mazarin e sobre o rei que não sai do castelo enquanto o Mazarin está doente. Então tem ali o comentário de que eles têm a filha que trabalha em Vincennes e o genro que compra vinho para o rei. Enfim, não sei se vocês lembram desses populares na beira do rio logo no início do filme. E dali passa a junta médica, né, solenemente a cavalo, em direção ao palácio, e aí a gente vê a chegada da junta médica no palácio, então tem uma situação no espaço também bastante clara, e aí eles vão entrar no palácio, 3 médicos subindo aquela escadaria, né, e a gente vê eles subindo a escada inteira, a câmera está lá em cima na escada, e eles vão subindo, até o fim da escada, né. E aí quando eles entram no quarto do doente, né, a gente vê um cuidado muito grande com o enquadramento, que é quase, aquele quadro é quase uma pintura emoldurada pelo corpo do doente, né, o cardeal Mazarin na cama dele, assim, marcando a moldura de baixo do quadro, né. E naquele quarto apertado, assim, são planos sequências longos, né, que não são elementares de serem feitos, são bastante planejados, né. O deslocamento daqueles são vários personagens dentro de um espaço pequeno, cheio de num cenário, carregado. E ali a gente vê um exame médico, eh coalhado de informações quase que etnográficas sobre como é que era a medicina naquele tempo, né. Então, o médico que chega já sentindo o cheiro do ambiente, né, e a gente, assim, embora seja distanciada aquela filmagem, né, eh a gente quase que sente o cheiro daquele ambiente fechado, com um doente ali suado, que não tem chuveiro, e aí o médico vai lá e passa a mão na testa e cheira, daí passa a mão na axila
e cheira, né? Aí pede para ver e a gente vê aquele pinico passando de mão em mão, né? E vê a discussão entre o Colbert, que é o fiel escudeiro do cardeal Mazarin, e os médicos, né? E em torno daquele pinico que passa de médico em médico. Então, quer dizer, é uma abordagem que privilegia elementos muito corriqueiros, assim, do cotidiano daquela época, qual era a tecnologia médica que se usava, né? E aí a recomendação da sangria, e tem toda uma discussão, a gente pode sangrar até deixar a pessoa com 20% do sangue que ela tem, quer dizer, um exagero, né, vamos dizer assim. E uma falta de uma impotência, né, uma percepção da morte que vem e uma impotência. Outra questão interessante é a falta de privacidade na corte, né? Que é também bastante explorada na sequência seguinte, em que a gente vai ver o acordar do rei e da rainha, né? Que tem a camareira que dorme ali lá dentro, junto com os cachorros, vestida, e aquela cortininha, e todo aquele pessoal da corte que está ali literalmente fazendo a corte, né? E o filme, para além disso, ele tem uma importância muito grande ao assim pegar desse detalhe até a questão da criação de uma simbologia do poder, né? Que, enfim, o Luís XIV não é qualquer rei, como vocês sabem, é o rei absolutista, está surgindo o Estado moderno, né? Então, o filme não trata de... não é um rei qualquer, é como que um rei se estabelece, consegue se destacar da aristocracia, né? Que até então, enfim, no sistema feudal, o sistema feudal era menos hierárquico, mais uma rede de aristocratas, né, que se dependiam entre si mutuamente e se solapavam mutuamente também, e ali surgindo a burguesia e como esse rei estabelece o poder absoluto, né, se estabelece conseguindo tornar a aristocracia dependente dele, né? E para isso ele cria aí o que ele descreve como os trajes, né? A simbologia da roupa que o rei usa e dos rituais, o ritual da comida que encerra o filme e encerra também, não por acaso, assim, o único momento em que a gente vê esse rei sozinho, né? E ele imaginando, ele que foi conhecido como Rei Sol, né? Não se deve olhar, né? Nem para o sol e nem para a morte, né? Então ele termina assim tirando um pouco, ele sozinho ele pode tirar um pouco daquela parafernália daquele mesmo inventor, né, que inclui a peruca e tudo, e para ler e pensar, né, nesse poder aí que ele conseguiu consolidar. Enfim, então, tem pontos de contato entre esse cinema televisivo que nesse filme, né, que são essa ênfase no cotidiano, nessas questões que são descritivas, né, do cotidiano, mais do que movem a narrativa, mas tem elementos muito diferentes, a começar pelo fato de que trata-se de um filme histórico, né? Uma reconstituição histórica, enquanto que no neorrealismo
predominava o contemporâneo, né? Eram filmes mais de intervenção com teor documental, e aqui há um formalismo, né, que se expressa nesses princípios de sustentar o deslocamento do personagem, por mais tempo que sugere o filme seja mais lento, né? E esteja menos preocupado em criar uma identificação. Se vocês lembrarem, quem já viu Roma Cidade Aberta, da cena, por exemplo, no meio do filme em que morre a personagem protagonista, né, a Pina, Ana Magnani, correndo em direção ao carro da polícia que está prendendo, né, o namorado, o amante, o marido dela, e ela leva um tiro e morre, e o filho sai correndo e abraça, quer dizer, uma coisa assim, de um grau de um dramático muito forte, né? Que a gente aqui é tudo mais contido, né? Então é interessante porque a gente tem, em geral, a impressão que a televisão está mais para estimular uma identificação imediata, né? E o cinema mais distanciado. Aqui no Rossellini a gente tem uma relação invertida entre a televisão dele e o cinema. É muito interessante da gente pensar sobre essas questões agora, porque a gente está vivendo uma outra transição tecnológica, né? E também, onde também está em questão muito envolvimento, né? E aí a gente olhar para trás e pensar nessas possibilidades diferentes que surgiram ao longo do tempo e que ficaram para trás, pode ser enriquecedor e sugestivo de várias coisas, né? Esse filme faz parte de um projeto enciclopédico que o Rossellini tinha em relação à televisão. Ele achava que a televisão tinha o potencial, e ele já, nessa época, era crítico da indústria do cinema e crítico justamente pelo excesso de glamour e de espetáculo que ela envolvia, e apostava na televisão como um meio que pudesse ser mais popular e que pudesse estimular mais o pensamento. E na enciclopédia dele, ele valorizou muito filmes sobre pensadores, né? Descartes, Pascal, enfim, todo o surgimento do pensamento moderno e científico. E tanto que ver esses filmes hoje é bastante sugestivo, né? Porque são filmes que pensam, é quase como se a gente estivesse acompanhando aqueles pensadores no raciocínio deles, né? E no empenho deles, na confiança deles no pensamento. Enfim, não quero falar demais. Se alguém tiver questões, perguntas. Vou passar o microfone, então. Obrigada pela exposição, foi ótimo. Eu queria te perguntar um pouco sobre... Você disse que é um projeto enciclopédico, então eu imagino que também, de alguma maneira, deve existir uma questão educativa envolvida, né? Talvez um aspecto meio crítico, que também tinha a ver com o aspecto crítico dele no neorrealismo. Mas eu fico pensando um pouco, por que fazer sobre o Luís XIV, assim, sabe? Tem um pouco... Eu fico pensando se tinha... O porquê da televisão francesa também decidir financiar, por exemplo, esse projeto dele, e, além disso, se tinha alguma questão de, sei lá, alguma reconstrução histórica para a França, ou uma questão um pouco de, sei lá, uma criação de um certo nacionalismo. Sem dúvida, né? O Luís XIV, o Rei Sol, é um grande período da história francesa, né? Então, acho que tem esse interesse histórico que as televisões tendiam a financiar, embora não seja, enfim, o tratamento dele
não é um tratamento acrítico, né? Ele é um tratamento distanciado, então também não deixa de ser meio ridículo a roupa que ele inventa, né? Todo o ritual da comida, o primeiro prato, o 14º prato, quer dizer, o rei vai se intoxicar de tanto comer ali. Então tem um certo exagero que está muito claro no filme, né? Que eu acho que pode ser lido como uma crítica. O filme não é um elogio do Luís XIV, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que reconstitui a criação do poder, né? É assim, como é que esse rei criou um simbolismo e o Luís XIV ficou conhecido por isso também, né? Então, e nesse sentido, isso fala também de outros, né? O Hitler também tem o seu simbolismo, né? Outros absolutistas, né? Outros ditadores, né? Que também se apoiam nessa construção simbólica. Então, ao mostrar claramente, o filme está reconstruindo isso, né? O filme privilegia isso, né? Uma parte grande dele é sobre a roupa, né? E o ritual da comida e a construção do palácio, e tudo isso é muito explícito, né? Falado verbalmente e mostrado na construção. Quer dizer, ele fala. Um monarca fica conhecido pelos prédios, não é o prédio o termo, mas edificações que ele constrói. Isso na França é muito claro, porque não é cada um deixou, até o Mitterrand com o Lafayette, né? Você tem ali uma sequência de monumentos, né? Quer dizer, o poder ele se expressa em monumentos, em edificações, em construções, em estilos, né? Em simbolismos. Então, ele está justamente mostrando essa relação. Quer dizer, o rei, você pode ter um rei fraco e um rei forte. Esse rei forte, ele constrói a força dele, né? Ele constrói inventando, inclusive, um figurino, né? Sim, sim. E mais uma coisa, uma curiosidade em relação à locação. Onde que se passa o filme, você sabe? Olha, eu tenho a impressão que esse final é em Versailles, né? E, enfim, eu acho que ele foi ali nas várias locações que são citadas. Não sei, tem estúdio também, né? Porque tem os interiores, eu acho que provavelmente, eu não tenho certeza, mas tem estúdio também. Obrigada. E os outros filmes dele para a TV tem bastante estúdio e tem muita trucagem, inclusive para sugerir que está numa locação em que realmente não está, em outros filmes, né, para a TV. E uma coisa que é interessante de lembrar é que eu vi que na vinheta da mostra, da telinha para a telona, tem muito presente aquela textura da televisão, né? Que é uma textura que a gente já não tem mais, porque o digital acabou com ela. Mas, nessa época, essa televisão dos anos 50, 60, 70, até 80, era feita em película. Então, na tela da televisão, você via aquela textura, porque era o jeito que era transmitido eletronicamente. Porém, a captação era em película. Às vezes em 35, às vezes em 16 milímetros, mas era em película. Isso é interessante também da gente perceber, e quando a gente fala em relação entre cinema e TV, é importante esse dado, porque, inclusive, muito do impulso para os cinemas novos e para a Nouvelle Vague veio do equipamento que foi feito para a televisão, que era a câmera de 16 milímetros com a captação de som direto, especialmente no grupo do Robert Drew e do cinema direto americano.
que depois, via o Leacock, faz uma ponte ali com a Nouvelle Vague francesa. Enfim, eles tinham esse objetivo que eles não alcançaram, que a televisão não estava à altura desse projeto também. Mas tem essa relação. Boa noite. Tudo bom, professora? Eu queria entrar mais nessa questão realmente você falou das proximidades estéticas, né, entre o cinema do Rossellini e as produções televisivas. Mas falando um pouco das diferenças, e até pegando, por exemplo, um outro companheiro de movimento que fazia muitos filmes de época, como o Visconti, né? Eu não conhecia, por exemplo, a produção televisiva do Rossellini, mas eu percebo que tem umas diferenças muito extremas assim entre a abordagem de cada um, né? O Visconti também era do formalismo, a gente vê isso no Leopardo, né, no Sedução da Carne, mas é um formalismo diferente, porque eu acho que é um formalismo não é tão político, né? Eu acho que esse filme é extremamente político, assim, por mais que ele tenha uma artificialidade, mas assim é um filme sobre justamente a elaboração, né, do poder desse rei que vai se tornar absolutista, que vai inaugurar uma nova forma, né, política. Então, essa coisa dos meandros do poder, de como que ele vai costurando, né? E aí, claro, todos esses signos que vai representando a comida, o vestuário. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho entre essas diferenças e como que, ainda assim, fazendo algo que não é neorrealista, ele traz um discurso, né, muito político ainda nessa obra. Eu acho que o Visconti também é bem político. Mas o Rossellini é político e é religioso também. Ele tem uma coisa católica, assim, não que ele fosse, mas ele era. Tanto que o livro português chama Cinema da Revelação. Isso, assim, pensando no final do Viagem à Itália, por exemplo, né, que o casal passa o filme inteiro se desentendendo e, de repente, no meio da multidão, no meio de uma procissão, tem ali uma coisa que acontece, né, meio espiritual, vamos dizer assim. Mas o Rossellini, o que ele tem, juntando também com a questão que a Janaína levantou, a questão da educação, né? Era um projeto enciclopédico, então tinha essa dimensão que é política e é educativa. Então, ele tinha, por exemplo, ele tem uma série que vai falar da Idade do Ferro, a idade, então tem uma preocupação de recontar, enciclopédica, de tornar acessível para uma população enorme, numa linguagem que é audiovisual e, portanto, é mais acessível do que a linguagem literária, né? E pensando que o cinema italiano usou a dublagem até muito, então a língua não era um problema, porque você podia dublar, né? Então, ele tem essa dimensão política, mas ele trata também desses outros temas dos filósofos, por exemplo, Sócrates, Pascal, né? Mas ele escolhe, eu acho interessante essa coisa assim, o Renascimento, sabe, os Medici na Itália. Então tem um espírito moderno, moderno no sentido mais amplo do termo, não pensando no cinema moderno que, enfim, né, dos anos 60, não é isso, né? Um moderno no sentido da história da humanidade, assim, pensando no pensamento científico, como que ele irrompe, né? Então ele vai no cotidiano desses pensadores e vai acompanhar a situação deles, as especificidades. Um era doente, o outro era obsessivo, trabalhava de noite, o outro. Então, ele vai na especificidade de cada um deles e, ao mesmo tempo, procura acompanhar o pensamento naquilo que cada um deles inovou, né?
história do pensamento. Então, e pensando assim na modernidade como essa época em que a humanidade acreditou que poderia evoluir num futuro, né, a partir de descobertas, né, e de raciocínios diferentes e de inovações que se fazia. E, no entanto, ele já tinha um ceticismo. Tem uma frase aqui que esse Kramer cita, que eu até pensei que era uma boa epígrafe. O Rossellini falando assim: chegamos ao ponto em que todos, mesmo as classes dominantes, perderam o otimismo que animou a humanidade no momento em que estava convencida de que a onda de industrialização, ciência, tecnologia e racionalidade de produção intrínseca, junto com os efeitos do conhecimento e a expansão do capitalismo para o nível global, garantiria o progresso social ininterrupto. Era isso o que ele acreditava, e para ele o cinema primeiro e depois a televisão poderiam ajudar nesse sentido. E no final da vida ele chegou a pressentir, morreu em 77, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, hoje, o que a gente está vendo hoje, ele já tinha ali uma certa percepção disso. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Obrigado por estar aqui. Eu queria fazer um comentário e estender a pergunta, na verdade, sobre a maneira como ele dirige as atuações nesse filme. Me chamou muito a atenção isso, porque em meio a essa encenação quase documental, assim, é um negócio muito preciso, assim, na maneira como como os diálogos foram escritos, né? Parece que eles transcreveram assim exatamente o que foi falado na época, mas de uma maneira mais resumida, assim, né? Para caber no filme. Construíram todo esse cenário. Ele tem todo esse movimento de câmera, esse blocking muito preciso, assim, né? E que a coisa que me chamou a atenção nas atuações é que, muito diferente do que dos outros filmes deles, por exemplo, Roma Cidade Aberta, que as atuações são muito expressivas, assim, um negócio muito naturalista, assim, que os atores realmente se entregam assim aos papéis, que nesse eles são muito inexpressivos, é totalmente o oposto, assim. Você vê que os atores nem olham entre si, eles olham contritos assim para o horizonte ou para outro lugar. Mesmo quando o rei está falando diretamente com o conselheiro dele, né? Por exemplo, naquela cena em que ele fala os planos de como ele vai conseguir deixar a aristocracia, a burguesia cativa dele, como ele vai conseguir reduzir os impostos para ganhar o gosto da população mais pobre e tudo mais. Eles não olham entre si, né, em momento algum. Isso é bem curioso, assim. E eles também basicamente não têm expressão nas atuações. É um negócio quase bressoniano, assim, né, na maneira como ele dirige isso. E isso me faz pensar naquilo que a senhora falou, de como ele faz o espectador pensar, né? Tipo, como é que ele joga isso para você? Tipo, ele joga muita informação, assim, muito falatório, assim, mas não de uma maneira para expor na sua cara, né? Tipo, ele joga isso e, através da atuação inexpressiva deles, cabe a você interpretar aquilo da maneira como está sendo dita, né? Quase um efeito Kuleshov, assim, né? Nas teorias soviéticas lá de atuação, né? E tudo mais, de edição. E eu achei isso tudo, para mim, fez um pouco mais sentido quando ele fala. Eu não sei se os outros filmes televisivos dele também são assim, né? Para fazer você pensar dessa maneira. Mas eles são mais radicais. Nossa. Esse é mais narrativo. Caraca. E mais caprichado em termos Sim. da direção de arte, dos figurinos e tal. Os outros, e você pegou bem, esse distanciamento, que eu estou chamando de distanciamento, é quase brechtianiano mesmo, o jeito da atuação, né? A atuação que não é uma atuação que procura te envolver, né? Por isso, assim, eu acho a cena do Roma Cidade Aberta, da Pina correndo e levando tiro, aquele drama no meio da rua. A cena da tortura também, né? Que é muito impactante. E talvez isso tudo fez um pouco de sentido na cena final, né? Quando ele está sozinho, né? Ele está um pouco mais pensativo, ele fala que você nunca deve olhar nem para o sol, nem para a morte, né? Então, tipo, ele é o rei sol, né? Então, tipo, ele é o rei sol, ele, né? Então, faz um pouco mais sentido, assim. Eu achei bem interessante isso. E os outros, assim, às vezes você tem verdadeiros desafios, assim, como que era
o pensamento, né? Como é que se desenvolvia o pensamento ali no Renascimento. Então, era dentro dos organismos religiosos e eram quase que desafios assim entre pensadores diferentes. Então, sentavam um aqui, o outro ali, com uma plateia assim, e um fazia o seu raciocínio, propunha o seu problema, e o outro vinha e discutia. Então, é muito falado, muito mais distanciado ainda. Mas eu acho que é possível você mergulhar naquela fala e seguir aquele pensamento e ver aquele pensamento ganhando vida, entendeu? Então, eu acho que tem muito interesse. E hoje ainda é muito interessante, porque você vê como a divergência leva a um crescimento do pensamento. Então, você vê o enfrentamento de divergências assim, teológicas e filosóficas, e como que o pensamento vai crescendo. Eu achei muito interessante mesmo, porque é bem por A mais B, assim, os diálogos, né? Tipo, A mais B leva a C, que leva a isso. Então, é muito fácil de acompanhar, assim, né? Realmente faz você pensar, você raciocinar, né? Eu achei isso fantástico, assim, na maneira como Mas ele escreveu. em alguns momentos, Pascal, por exemplo, é mais abstrato, porque é muito falado, é quase como fosse um duelo de repentistas, sabe assim? Só que a substância não é musical, ela é científica, é um raciocínio filosófico. Ele tem um filme sobre Sócrates também, né? Esse também deve ser muito Também. dialógico. Nossa, bem interessante. Eu também queria agradecer. Você também vai falar? Então, queria agradecer a tua fala, eu passo para ele. Aí talvez depois encerre, né, Mariana? Então, enfim, foi ótimo. O que me chamou a atenção, acho que é uma piada interna, né, quando ele fala, não tudo começou em Roma, né? Mas eu fiquei muito impressionado com uma superprodução, né? O filme histórico tem essa e ao mesmo tempo tem essa dinâmica de mostrar o trabalho, né? Tem um momento quando eles vão à pedreira e você vê aquela multidão de gente trabalhando, só que ele evita fora o prólogo, né? Em que você tem esse comentário crítico, tá vendo? São 3 médicos, nós aqui. Mas dentro, não é, desse espaço, ele evita, né, que colocar personagens que trabalham na cozinha ou em outros lugares que pontuem uma crítica, né? Ele deixa essa apresentação muito dentro da lógica mesmo do próprio poder. E eu lembro das aulas do Renato Giannini lá na filosofia, e tem um livrinho do Luiz Roberto Salinas Fortes que eu acho que é do próprio Giannini sobre etiqueta no antigo regime. E assim, eu fiquei muito impressionado com o filme, porque o filme é muito assim elucidativo dessas dinâmicas, né? Eu não lembro de um filme onde isso seja mostrado assim de uma forma tão detalhada, né? Tão explícita, de como essas dinâmicas se construíam e o quanto isso era importante, não é? E eu acho que o filme é bem elucidativo, não faz muitas concessões ao filme histórico, apesar da roupagem, né? No sentido de não ter muita ação, não tem muita perspectiva do herói, não tem um drama, né? Não tem drama nenhum. A única concessão que tem às vezes é que tem algumas situações que alguém precisa explicar, né? Isso é interessante, porque tem algum ali entre os nobres que estão assistindo, alguém que vai fazer um comentário e fala assim: por que a rainha está batendo a palma? Ah, porque o rei cumpriu com sua obrigação conjugal. Então tem esse que é um recurso também absolutamente distanciado, né? Porque você não tem a preocupação de entranhar isso num drama, não. Você faz um comentário como se fosse um coro fora, né? Quer dizer, alguém que está expressando a curiosidade do espectador, que está fora do, né? Alguém dentro do quadro que está
expressando a pergunta que a gente aqui pode fazer, né? Então, realmente, não é um filme de herói, né? Não é um filme que busca uma identificação com um herói. Boa noite. A minha dúvida é assim, é que você tinha citado que o filme ele é mais lento que os filmes de cinema dele, né? São para TV. Mas não é meio contraditório o filme ser pedagógico e ser mais lento? Não é mais difícil manter a atenção do telespectador por ele ser mais lento? Então não seria mais fácil para ser pedagógico, assim, para manter a atenção, para passar a lição, ser mais rápido? Então, isso é uma questão do estilo dele. E, para mim, o interesse de pensar as relações entre o cinema e a televisão é que, em geral, um mesmo autor faz coisas diferentes no cinema e na televisão. E as diferenças não são previsíveis. Quer dizer, o senso comum nosso diria que a televisão é mais pedagógica e mais fácil e faz tudo o que é mais fácil. Mas no Rossellini, não. No Rossellini, não. E as outras coisas são mais. Esse filme ainda foi para o cinema, foi exibido no cinema. Ele tem um formato que permite, né? Outros não foram, né? Eram mais radicais e mais simplórios enquanto produção e mais distanciados ainda. Então, para ele, não. Quer dizer, esse projeto dele, da televisão como utopia, e um projeto que é educacional, que é pedagógico, que pretende contribuir para a informação, mas também para inspirar as pessoas sobre a sua própria capacidade de pensar, né? Sobre a potência do pensamento, né? Mais isso, a utopia dele é mais essa, né? Então, é realmente curioso, não é óbvio. Não é óbvio. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Só para concluir, eu acho que tem a ver também com o modelo, falando um pouco de, assim, a gente falar em televisão e cinema, então tem várias aproximações contemporâneas que procuram pensar o cinema em relação ao meio de uma maneira mais ampla, desde a arqueologia das mídias, ecologia das mídias, enfim, uma série. E nessas aproximações, a infraestrutura também é uma coisa importante. Então, se a gente pensar que a televisão europeia era pública, também ajuda a entender. Não sei se essa televisão dele seria possível na TV americana. Provavelmente não, ou na brasileira, que a brasileira nem documentário, que, enfim, na TV europeia, documentário é inerente à televisão. A nossa aqui, não. Então, enfim, também o meio não é a mesma coisa em todos os lugares, em todos os momentos históricos. Depende um pouco da estrutura também. Bom, agradecer a Esther pela fala hoje, agradecer todo mundo pelas perguntas que participou e, enfim, acho que é isso. Boa noite, encerrar. Obrigada.